Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amigo, você já se perguntou por que Jesus morreu por mim? Por que as pessoas dizem que foi no meu lugar que Jesus morreu? Se Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás e eu nem sonhava ainda em existir, por que dizem por aí que Jesus morreu por mim? Você já teve essa dúvida? Você já se perguntou isso alguma vez? Queridos, há muito tempo atrás, quando Deus criou o mundo, o plano de Deus é que esse mundo fosse perfeito. O mundo não existia, no mundo ainda não existia pecado. E Deus criou os seres humanos, os primeiros seres humanos aqui da terra, Adão e Eva. E Adão e Eva moravam aqui na terra e em um lindo jardim que Deus deu para eles tomarem conta. Lá não havia dor, não havia doença, não havia morte. Tudo era perfeito. O pecado não existia ali. Mas Satanás, o inimigo de Deus, ele pregava por toda a humanidade, por todos os planetas, que toda a criatura de Deus o obedecia por obrigação e não por amor. Mas nunca foi assim, porque todo ser criado por Deus, seja anjos ou seres humanos, todos os seres criados por Deus, Deus colocou o livre-arbítrio na vida deles, na nossa vida. Nós que tomamos a decisão de escolher, porque o amor, para ser verdadeiro, ele tem que ser dado livremente. Deus não queria que nenhum ser humano, que nenhum ser criado por ele, o adorasse por obrigação, mas sim por amor. E era assim com Adão e Eva também. Só que o livre-arbítrio, Satanás pregava para todo mundo que todas as criaturas de Deus o obedecia por obrigação. E Deus, para provar a todo mundo isso, para toda a humanidade, para todo o universo, que isso não é verdade, ele colocou uma árvore ali no jardim onde Adão e Eva moravam. E ele deu uma ordem a Adão e Eva dizendo: olha, de todas as árvores desse jardim você pode comer de todos os frutos livremente, mas daquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore, não coma daquele fruto, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. E Satanás conseguiu enganar Eva, e Eva comeu do fruto. Não tinha nada de errado no fruto, era um fruto comum. O que aconteceu de errado ali foi que a Eva desobedeceu a ordem de Deus. E por isso agora o pecado entrou no mundo. Eva comeu a fruta, também deu para Adão e Adão também o fez. E daquele dia em diante o pecado passou a existir na humanidade e até hoje nós sofremos as consequências desse pecado. Mas queridos, Deus já tinha um plano maravilhoso para isso. Deus sabia que através do livre-arbítrio o ser humano poderia um dia querer escolher o erro, querer escolher o errado. E Deus tinha um plano para tudo isso. Satanás conseguiu vencer o ser humano, enganando o ser humano. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte passou agora a todos os seres humanos. O ser humano tinha que morrer porque pecou, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus tinha um plano maravilhoso, um plano de amor, um plano da redenção. E Deus entregou ali o seu único filho, Jesus Cristo, para vir morrer a morte que era para ser minha, a morte que era para ser sua. Isso é maravilhoso. Foi por amor que Jesus saiu do trono dos céus, porque Jesus é Deus, e ele resolveu vir aqui e passar 9 meses na barriga de Maria, na barriga da Virgem Maria, para ficar perto de cada um de nós, para cumprir a missão por amor a mim e a você. Ele disse: Pai, os seres humanos agora eles têm que morrer porque eles pecaram, mas Pai, eu quero ir morrer no lugar deles, para que eles agora tenham vida eterna, para que ele volte ao plano original, para que eles voltem a viver um dia perfeitos, como eu criei esse mundo para ser perfeito. E Jesus veio aqui e se tornou homem, e não pecou. O único homem da face da terra que viveu nesse mundo que não pecou foi Jesus Cristo. E para morrer a morte por todos os pecados, tinha que ser o Filho de Deus, Jesus, sem pecado algum. Ele recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. Os pecados que eu cometi hoje, os pecados que ainda vou cometer amanhã, já foram pagos por Jesus na cruz por amor. E a Bíblia diz assim, Jesus fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, é através do sacrifício de Jesus na cruz, é através desse amor maravilhoso que nós podemos agora ter a vida eterna, que nós podemos agora ter uma vida melhor. Nós ainda temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher agora.
Porque quando nós pecamos, nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo e acreditamos e aceitamos que o pecado que eu fiz hoje já foi pago por Jesus na cruz por amor a mim, esse pecado é perdoado, que você pede perdão a Deus, Deus te perdoa e você é justificado pela fé nele. E você passa agora a ser um portador da vida eterna futura. Jesus está voltando, queridos, porque ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, porque a morte não consegue segurar aquele que não peca. A morte é feita para pecadores, Jesus não pecou. Jesus morreu e no terceiro dia ele abriu um buraco na morte e saiu, e hoje ele vive. Jesus vive e hoje intercede por nós, e é uma promessa maravilhosa. Ele vem nos buscar, ele vem buscar aqueles que aceitaram a morte dele na cruz pelos seus pecados. Ele vem buscar aqueles que se sentem pecadores e acreditam que esse pecado que comete já foi pago por Jesus na cruz. Passa a viver por Jesus, por amor a ele, passa a viver obedecendo a ele. E assim, quando Jesus voltar, ele vai trazer tudo de volta, o plano original de Deus, e vai nos dar a salvação e poderemos viver para sempre com ele. Que Deus abençoe a todos.